abordar esse assunto, o sentimento de Deus. Então vamos ler a palavra do Senhor nosso Deus. Está aqui no livro de Miqueias, capítulo 1, do verso 9, se os irmãos puderem se colocar de pé, nós vamos ler a palavra de Deus aqui a partir do verso 1. Palavras do Senhor que em visão veio a Miqueias, morastita, nos dias de Jotão, Acais, Ezequias, rei de Judá, sobre Samaria e Jerusalém. Ouve todos os povos e prestar atenção. Nós temos um texto aqui da palavra de Deus, que é o texto da nossa mensagem de hoje, e quero só que os irmãos compreendam o seguinte: Miqueias foi o primeiro profeta a predizer a ruína de Jerusalém. E aqui, segundo o texto, ele profetizou da época de Isaías. Ele viveu tampouco no reino do sul, Judá. Ele é chamado de morastita, por ser da cidade de Moresete, Gate, que era uma cidade que ficava a 30 quilômetros a sudoeste de Jerusalém. Seu nome significa quem é semelhante a Deus. Então o nome de Miqueias tem um significado. Quem é semelhante a Deus? Era o nome dele. Ele profetizou nos tempos do rei Jotão, Acais e Ezequias. E isso se deu no ano de 740 até 700 antes de Cristo. Então, esse profeta profetizou 40 anos. O que é um profeta? Profeta era aquele homem que recebia a mensagem de Deus e transmitia para o povo. Então, segundo o sentimento de Deus, o que Deus estava sentindo com respeito ao seu povo, ele transmitia para o povo através do profeta. E esse homem era um profeta. Os versículos 2 e 3 diz o seguinte: seja o Senhor testemunha contra vós outros, porque eis que o Senhor sai do seu lugar, desce e anda sobre os altos da terra. O que é que esses dois versículos querem dizer? Ele está dizendo que Deus era um Deus que não ficava restrito ao templo, mas ele saía e via toda a situação do povo no seu dia a dia. Então, amados, por que o profeta escreveu essa palavra inspirada pelo Espírito de Deus? Porque o povo de Israel, no Velho Testamento, ele tinha se acostumado com a ideia de que Deus habitava no templo. Isso era uma crença muito difícil, fora da igreja. Na igreja é fácil ser crente. É muito fácil aqui ser crente. O difícil é ser lá fora. O difícil é ser no meio da amizade que a gente tem lá no mundo. É aí que mora a dificuldade. O povo de Israel estava se acostumando que eles eram santos no templo, mas eles achavam que Deus habitava no templo e por isso Deus não se importava com o padrão de vida do seu povo fora do templo. Em contraste com o pensamento popular, o profeta chama a atenção dos povos para a saída de Deus do seu lugar santo. E diz aqui que Deus está dizendo: eu percorro a terra. O que significa isso? Ele estava dizendo: olha, quando você sai da sua casa para trabalhar, eu estou te acompanhando. Quando você vai para Rio Preto da Égua, eu estou te acompanhando. Quando você vai para Manaus, eu estou acompanhando você em todos os momentos. Quando você vai para a sua roça, eu estou com você, os meus olhos estão te acompanhando. Quando você vai fazer qualquer atividade, até a mais simples, você vai para a pescaria, ou para a caçada, eu
estou te acompanhando. É isso que Deus está falando para o povo de Israel, porque eles imaginavam que eles tinham que ser crentes no templo, mas fora eles podiam viver a vida que eles quiserem, porque eles tinham uma crença de que Deus não estava se importando com a vida particular de cada um deles. E Deus está dizendo aqui, eu estou, inclusive eu sou o Deus que vejo todo o teu dia a dia. Eu não sou o Deus que estou restrito. Irmãos, essa crença é a crença que a minha mãe tinha. Durante toda a semana, minha mãe vivia a vida dela particular. Mas no domingo, a minha mãe pegava os turminhos e ia tudo para a igreja. E a minha mãe andando rápido lá na rua, mas quando ela chegava na porta da igreja, ela se dizia e ela entrava bem devagarzinho. Chegava lá, ela se ajoelhava e colocava o pão que ela levava, o véu na cabeça. E a minha mãe não dava um pio mais ali. Essa crença é falsa. Não é essa crença que Deus quer para o seu povo. O seu povo é diferente. O seu povo, escuta bem, ele é santuário. Uma biscoita lá. Onde Deus Dá um beijo na titia. A igreja é cada um. Nós somos a igreja. Significa o quê? Aonde eu estou, lá está Deus. Dentro de mim. Por isso, aqui o profeta dá uma saculejada no povo de Israel de Judá. E amados, ele diz, eu não sou Deus distante, eu sou Deus de perto. Eu estou convosco. Agora, irmãos, tem certas coisas que nós jamais temos coragem de fazer diante dos olhos de uma autoridade. Jamais. Eu me lembro que no interior nós somos filhos de uma família de 14 irmãos. Por que muitas vezes a gente não quer fazer algo errado na frente de um ser humano? Por ele ter uma autoridade sobre nós. Mas nós não nos importamos de fazer as coisas na frente do Deus Todo-Poderoso. Então nós estamos fazendo o quê? Nós estamos caçando uma conversa com aquele que tem a nossa vida na própria mão. E ele, a hora que ele quiser, ele solta. Foi Covid? Foi ataque cardíaco? E a gente nem sabe que a gente andou pisando na bola com Deus Todo-Poderoso. A da titia tá bem ali, tem um pouquinho. Olha a aplicação. Tem um pouquinho. Gostei. Beleza pura. Bora ler? Então. Também hoje. Bora lá. Imaginam Quer mais? que Deus se mantenha alheio ao viver diário do mundo. Outros ainda pensam que Deus mora no templo da igreja e que se comunica com os crentes. Então, quando eu for para a igreja em Manaus, que eu entrar lá está Deus. Aí eu digo, ninguém não faz nada aqui. Deus está aqui. Deus está aqui, está certo. Mas Ele está lá também. Ele está lá. Ele está onde está o seu povo. Entenderam bem? Quando nós temos essa convicção, a gente vai querer pisar na bola e... Não, vou não. Deus está aí só de olho em mim. Por isso eu quero só concluir uma coisa. Olha bem, há crentes que mentem, há crentes que se prostituem, há crentes que traem, e aí afora. Vamos. Tem lá na minha igreja um rapaz, um homem casado, que ele tem uma farinheira, fábrica de fazer farinha. E ele lá na igreja é um cara, quero que vocês vejam, até a roupa dele é. Vai lá em casa, tá? Mas um dia desses nós estávamos lá no acampamento.
E o camarada olhou para ele e disse assim: esse é o do baixo? Tá? O senhor ainda fuma daquele fumo trevo ainda, que o senhor fuma na farinheira? Tava cheio de lama. Olha aí, Tava só lama. um camarada lá na farinheira com o porroncão do fumo trevo lá. E o cara que nem é crente derrubou ele lá numa vigília que ele estava fazendo na Cavalheira. Se ele tivesse um buraco, ele tinha se enterrado. Mas por quê? Porque ele fuma escondido, pensando que é escondido e não é. Porque ele não tem a convicção de que Deus está presente em todos os momentos da sua vida. É isso que transforma um crente num crente relaxado, naquele crente que não tem efeito nenhum. Da igreja um crente, mas quando sai da igreja arrancam a máscara e voltam a viver a vida de incrédulo. Então, irmãos, Deus mora em cada crente e Ele está profundamente interessado em nosso procedimento diário. Ele não é somente o Deus do templo, é também o Deus da casa, da escola, do trabalho, da diversão. Nossa vida deve ser o quê? Um culto constante. Foi isso que Paulo disse. Deus quer que nós sejamos sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Porque pode ser que nós sejamos agradáveis para Deus dentro do templo, mas quando nós estamos fora, Deus fica só balançando a cabeça. E é isso que eu quero dizer. Porque Deus tem sentimento. Segunda coisa está no verso 5. O verso 5. Qual o pecado? Qual a causa dos desgostos do Senhor? Lá naquela época, a causa dos desgostos do Senhor eram os pecados de Samaria e de Jerusalém. Duas cidades padrão: Samaria e Jerusalém. Capital de Judá, capital de Jerusalém. E era uma cidade considerada a cidade do povo de Deus. Mas, vacilão, Não sai não. o pecado deles era um grande desgosto para Deus, juntamente as capitais dos reinos do norte e do sul. Essas cidades deveriam ser as guardiões da fidelidade ao Senhor. Primeiro, nelas se achava o centro do sacerdócio, nelas se achava o culto organizado, ao contrário do que se poderia esperar. Nelas reinava a injustiça, a opressão e o engano. O culto era apenas formal e sem vida. E por isso Deus diz: o meu desgosto é você. Algum de nós já imaginou assim, Deus olhando para a gente no nosso dia a dia e dizendo assim: olha, a minha alegria é você aí, Miguel. Miguel Neto, você é a minha alegria. Aí então Deus olhando para mim e dizendo: olha, Adilson, você é o meu desgosto. Não sei se vocês já viram alguma vez essa expressão, quando o filho da gente só faz aprontar, é desobediente, e a gente chega a dizer: olha, meu filho, você é o meu desgosto. Aquela dor por dentro. Agora você já imaginou, por exemplo, nós causando uma dor por dentro de Deus e dizendo: olha, meu desgosto é vocês, como ele estava dizendo aqui para Judá e Jerusalém: olha, vocês são meu desgosto é vocês. A atitude de vocês, o que vocês fazem. Então, amado, hoje, século 21, parece que ouvimos o clamor de Deus contra as cidades. Hoje, nas cidades se cometem os maiores injustiças.
As crianças são abusadas, os gatunos andam soltos, não sei a que mandaram, mas lá na minha cidade do Pará. O ladrão é pego agora, quando é daqui a meia hora ele já está solto. Já foi solto já, Mingau de quê? como se ele não tivesse feito nada. Legal. Foi descoberto agora lá da onde eu sou Marajoara, eu sou da ilha do Marajó. Lá foi descoberto as piores atrocidades com crianças. As famílias lá têm muitas crianças. Os meninos, já com 8 anos, já ganham a vida apanhando açaí. Crianças. E as meninas, com 10 anos, eles já botam as crianças, as meninas, para se prostituir nas balsas, nos barcos que navegam lá pelo Estreito Grego. Pais, mães fazendo isso. Então, amados irmãos, essa é a podridão do mundo. Não é só da Ilha do Marajó, mas do mundo inteiro. Quem é? Escuta bem. Quem é que tem o dever de temperar a podridão do mundo? Adivinha quem é? É aquele que Jesus disse que é o sal da terra. Nós somos o sal da terra. Ele disse: se o sal não está salgando, ele se tornou insípido, não presta mais para nada. Ele está falando com o crente. Se o crente, na sociedade que ele está, ele não consegue ser uma boa testemunha, ser uma luz realmente, ele não está servindo para nada. Ele está igual Sansão, quando furaram o olho, que ele só serviu para ser palhaço. O homem que Deus chamou para ser um juiz. Então, meus amados, muitas vezes nossos próprios lares se tornam réplicas dessas cidades, porque dentro, às vezes, do nosso lar, a bagunça é total. Não existe a presença de Deus, como se fosse um lar de qualquer incrédulo. Então, amados, muitas vezes acolhemos os adultérios, acolhemos a violência da televisão, mantemos uma vida cristã relaxada e vazia, tratamos mal nossa família e, enfim, não somos honestos com Deus. Por isso, o sentimento de Deus, muitas vezes, é um sentimento de tristeza por cada um daqueles que ele chama de filho. E a gente também carrega o nome de cristão. Versículo 6, nós temos aqui uma terrível ameaça. Olha aí, esse menino é bom, eu queria levar esse menino para o lixo. Olha aí, uma terrível ameaça no verso 6. A transformação de Samaria num montão de pedra. O que isso significa? A transformação de um jardim num deserto. No jardim, isso para Samaria. Eu vou transformar essa linda cidade num montão de pedra. Ruína, que não vai ter alegria nenhuma. Vamos, escute bem que Deus fala conosco através da sua palavra. Ele está dizendo: se você, que se chama pelo meu nome, não andar corretamente, eu posso deixar que o inimigo transforme a tua casa num deserto. Lugar que tinha alegria, lugar que o Deus comigo estava indo, agora o menino vai começar a chamar palavrão e cantar música de funk. E tu vai ficar só olhando, porque tu foste o culpado dessa transformação. Então, irmão, é muito sério isso. A ameaça que Deus ameaçou Samaria, Ele ameaça também aqueles lares que não levam Deus a sério mesmo, porque Deus tem sentimento. Deus tem sentimento. Alerta contra a destruição dos ídolos que seriam queimados, e também faz referência
ao preço da prostituição, uma alusão à corrupção sexual do culto pagão, nos quais as meretrizes cultuais se ofereciam aos frequentadores dos templos dos ídolos. A que ponto chegaram Israel, o próprio povo de Deus vivo, agora vivia servindo ao Satanás, servindo à sua luxúria? Então, amados, o culto em Israel tornara-se odioso, a destruição não tardaria, mas o povo não estava se dando conta disso. A pior cegueira é a cegueira daquele que não quer ver, não quer ver. Às vezes a gente vê as coisas ruins entrando dentro da nossa casa e a gente não quer enxergar que nós temos culpa no cartório e deixamos que as coisas aconteçam. Mas eu quero só que os amados irmãos saibam que Deus está atento a cada detalhe da vida do seu povo. Encerrando, versículo 8 e 9 diz assim: por isso, lamento e uso, ando despojado e me faço lamentações como de chacal, e pranto como de avestruz, porque as suas feridas são incuráveis. O mal chegou até Judá e estendeu-se até a porta do meu povo, até Jerusalém. O profeta vê o futuro e se aproxima a galope. Aqui ele está dizendo: olha, o inimigo está vindo. O inimigo está vindo para solapar o meu povo. E eu estou permitindo, porque o meu povo me causou tanto desgosto. Irmão, lá em Belém do Pará eu vi um pai que, depois de ter lutado tanto do seu filho, e o seu filho não querer saber de nada, não querer ajudar na oficina, só roubando, usando droga, e o próprio pai chamou a polícia e disse: pode levar, pode levar. Chegando a esse sentimento, dizendo assim: olha, o mal está vindo a galope, a destruição de vocês que carregam o nome de povo de Deus, mas vivem como povo de Satanás. Quantas lágrimas nós temos derramado como Anápolis aqui. Quantas lágrimas nós temos derramado por ver nos jornais, na internet, as misérias de Manaus. Quantas lágrimas. Às vezes isso já se tornou tão comum para nós que nós não sentimos mais nada. Mas essas misérias podem atingir até a nossa casa, se a gente não levar a sério esse Deus que nos ama tanto, que quer ver a nossa vida ser uma vida diferenciada e não a mesmice. Então, irmãos, eu quero orar junto com vocês nessa noite e quero, nessa noite, quero fazer um convite para você. Você está aqui hoje. O Espírito Santo tocou em você. Você está querendo dizer nesse momento para Deus: Senhor, eu quero fazer um concerto com o Senhor, uma aliança com o Senhor, uma aliança de fidelidade. Eu sei que o Senhor pode me segurar pela mão direita para que eu possa caminhar ao teu lado e te servir. Se tem alguém nessa noite que gostaria de tomar uma decisão aqui, eu quero convidar você para chegar aqui. Quero orar.